Pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 104. Muito bem. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, nos Salmos de criação. E vamos ler então o Salmo 104. É um salmo um pouco mais longo, mas eu quero ler inteiro. Então vamos ler. A partir do verso 1, o salmista diz assim: Ó minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Tu, que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És tu que pões os vigamentos da tua morada nas águas, que fazes das nuvens teu carro e que andas sobre as asas do vento, que fazes teus mensageiros como vento e teus servos como fogo abrasador. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste. As águas ficaram acima das montanhas. Fugiram sob tua repreensão. À voz do teu trovão puseram-se em fuga. As montanhas elevaram-se e os vales desceram, até o lugar que lhes determinaste. Estabeleceste limites para que não ultrapassassem e voltassem a cobrir a terra. És tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas. Elas dão de beber a todos os animais do campo. Ali os jumentos selvagens matam a sede. Junto a elas habitam as aves dos céus. Do meio da ramagem fazem ouvir seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras. Fazes crescer a erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. As árvores do Senhor estão satisfeitas, os cedros do Líbano que plantou, onde as aves se aninham, mas a casa da cegonha está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sobe quando se põe, o sol sabe quando se põe. Fazes as trevas e vem a noite, quando saem todos os animais selvagens. Os leões novos rugem pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem e se deitam em seus esconderijos. Então o homem sai para o seu labor, para o seu trabalho, até o fim da tarde. Ó Senhor, que variedade há nas tuas obras, fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para neles se recrear. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor em suas obras. Ele olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que a minha meditação lhe seja agradável, eu me regozijarei no Senhor. Sejam eliminados da terra os pecadores e não subsistam os mais ímpios. Ó minha alma, bendize o Senhor, louvai o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra. E pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. E pedimos também que por meio da tua palavra e da ministração que ela trará ao nosso coração, que nós sejamos transformados segundo a tua vontade, para que a nossa vida possa te agradar e te glorificar em todo o tempo. É assim que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem, como eu disse no início,
Nós estamos estudando, né, o livro dos Salmos, e estamos estudando por temas, né, ou por blocos, né? E o bloco que nós estamos estudando nesse momento são os salmos de criação. Esses são 4 salmos, né, os salmos de criação. Já estudamos o Salmo 8, estudamos o Salmo 19, vamos estudar agora o Salmo 104 e, por fim, o Salmo 139. Todos esses salmos são os salmos que tratam da criação, como Deus criou todas as coisas, como a criação revela a existência de Deus, como Deus se manifesta também através da natureza, e como a natureza e tudo que foi criado na realidade mostra a grandeza de Deus. Esse Salmo 104 é um salmo que é atribuído a Davi, e é recomendável que quando você ler esse salmo novamente, você leia na sequência do Salmo 103, porque o Salmo 104 é de fato uma sequência do Salmo 103. E esse Salmo 104 aqui, assim como o 103, mas principalmente o 104, ele não tem como objetivo principal falar da revelação especial de Deus. Qual é a revelação especial de Deus? É aquela que Deus não se revela por meio da sua criação, mas se revela por meio da sua palavra diretamente ao nosso coração. É por meio desta revelação, por meio das Escrituras, que nós entendemos a nossa condição diante de Deus, e entendemos que somos pecadores e que precisamos da graça do Senhor. Deus se revela especialmente ao nosso coração e mostra então a sua graça, mostra o seu poder, como Ele nos resgata da nossa condição de escravos de pecado, para sermos livres em Jesus Cristo. Mas esse salmo aqui, ele não vai tratar especificamente dessa revelação especial, apesar de nos levar a meditar na revelação especial de Deus. O que nós vamos ver nesse salmo, e o que nós vemos é justamente a beleza da criação, mas sobretudo nós vemos como Deus, na sua maravilhosa graça e no seu poder, Ele sustenta e mantém toda a criação em ordem. Nós vemos claramente na maioria desses versos aqui do Salmo 104, como Davi, ele mostra Deus cuidando da sua criação, mantendo tudo em ordem, mantendo as águas no seu lugar, mantendo o mar, né, nos seus limites. E assim, na verdade, de fato, hoje especificamente, é um desafio falar dessa mensagem, né? E eu não falei no início, mas vou falar agora. O título dessa mensagem é A Bondade de Deus que nos sustenta. A bondade de Deus que nos sustenta. E por que é um desafio? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo, principalmente no sul do nosso país, como essa tragédia tem de fato afetado as pessoas. Mas aprove a Deus que nós meditássemos na sua bondade nesse tempo, nesse momento, no momento em que nós também enfrentamos lutas pessoais, lutas familiares, lutas profissionais. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu gostaria que você pensasse comigo no seguinte, que administrar a vida, a nossa vida, não é algo fácil, não é verdade? É algo complexo. A gente tem que pagar a conta, a gente tem que cuidar da família, tem que cuidar do nosso cônjuge, tem que cuidar dos filhos. Alguns filhos têm que cuidar dos pais. Nós temos que lidar como eu disse há pouco, com as questões do trabalho, com as incertezas às vezes do trabalho, com as incertezas políticas e financeiras. Nós temos que lidar com a educação dos nossos filhos, a nossa própria educação. Nós temos que cuidar da nossa saúde, que é algo importante. Nós já falamos sobre isso, né, na meditação de outros salmos, que nós glorificamos a Deus quando nós cuidamos também da nossa saúde. Então, administrar todas essas coisas não é fácil, e é algo complexo. Agora, se é difícil nós administrarmos a nossa vida, pense na complexidade da administração de uma cidade, por exemplo.
se nós tivéssemos que administrar uma cidade. Se nós ampliarmos um pouco mais, se tivéssemos que administrar um país inteiro, isso seria muito mais complexo, a responsabilidade é muito maior. Agora pense na administração do mundo inteiro. Se administrar a nossa vida, pensando aí numa visão micro, já é difícil, e administrar uma cidade, administrar um país também é muito difícil, quanto mais administrar o mundo inteiro. E eu nem vou falar do universo. De fato, é algo muito complexo, é muito difícil, e é preciso ter muita sabedoria e ter muito poder para administrar o mundo inteiro, para que ele não entre em colapso. Esse salmo ele se concentra justamente nas obras que Deus fez e da forma como Ele preserva este mundo em cada situação, e como Ele preserva e cuida de toda a sua criação. Deus cuida de toda a sua criação. E como o salmista apresenta a criação? Eu gostaria que você imaginasse comigo aqui, que você está numa grande sala de cinema, né? Mas não aquela sala de cinema comum, né? Onde a tela está lá na frente. Mas imagine que você está numa sala 360 graus, onde a tela, a grande tela está em todo o seu redor. Isso é uma projeção que foi feita, se eu não me engano, na Alemanha, em que há uma grande tela, né, em torno da sala, e as pessoas estão lá no meio da sala, né? E aí está uma representação, né, dos discípulos, né, lá no barco, né, no meio daquela tempestade. Mas eu gostaria que você imaginasse que você está nessa sala, e Davi, ele está mostrando toda a criação de Deus. Ele está mostrando tudo aquilo que Deus fez e como Deus sustenta todas as coisas. Essa é a forma como Davi está mostrando as maravilhas da criação de Deus e como Deus está sustentando toda a sua criação. Então, ao observar esta obra tão magnífica, né, quando você tem, ou quando você tiver a oportunidade de ir para um lugar onde a natureza, né, é a tela principal, né, você vai perceber a magnífica obra de Deus. E é justamente o que o salmista está nos chamando a observar aqui. Ele nos chama para observarmos a obra de Deus e como Deus é maravilhoso em tudo aquilo que faz. E não somente isso, ele nos leva a adorar a Deus por tão grande obra que Ele tem feito, por tão grande obra que Ele fez. O Deus Criador nos convida também para nós o adorarmos, a observarmos a sua criação, a observarmos o seu poder. E tudo isso nos dá razão para adorá-lo. Quando vemos a criação, nós temos razão para adorar a Deus, porque Ele é aquele que fez todas as coisas. E se compararmos então com esse salmo, com o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, né? O que nós vamos ver é que esse salmo ele traz uma ordem descritiva muito semelhante a Gênesis, né? O salmo, nos versos 1 ao 4, nós vemos o louvor a Deus, né, que faz maravilhas. Dos versos 5 ao 13, nós vemos Deus estabelecendo as águas. Dos versos 14 ao 23, nós vemos a vida humana, né, como coroa da criação. Nos versos 24 ao 26, nós vemos o poder de Deus expresso no mar e na terra. Nos versos 27 ao 30, nós vemos a confissão, né, de confiança em Deus, Davi expressando a sua confiança em Deus. E nos versos 31 ao 35, nós vemos Davi louvando a Deus por sua glória revelada em toda a terra. Então, fica muito evidente para nós, ao observarmos esse salmo, o caráter bondoso de Deus. Quando nós observamos como Ele cuida e provê todas as coisas na natureza, a fim de manter a natureza. Deus mantém a natureza. Mesmo quando
parece que as coisas estão fora de controle, na realidade elas estão sob o controle de Deus. E se Ele faz assim com a natureza, se Ele cuida da natureza, se Ele provê o alimento para os animais, pense no amor de Deus e na sua bondade ao cuidar de mim e de você, apesar de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Se Deus cuida tão bem assim da natureza, imagina se Ele não vai cuidar de você. Jesus ensinou sobre isso lá em Lucas 22, nos versos 22 ao 32. Eu quero ler esses versos. Lucas 12, a partir do verso 22. Diz assim: E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, e nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração da sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Então, olha o que nós vemos aqui com muita clareza. Nós vemos como Deus nos alertando, se Ele cuida da natureza que Ele criou, da forma como Ele cuida, quanto mais a nós. Agora, é fácil não ficar ansioso quando as coisas apertam? Lógico que não. Quando as coisas apertam, você fala assim: tudo bom, estou de boa, está tudo ok. Ou você corre, se ajoelha, começa a chorar e fala: Deus, socorro, não sei o que fazer, não vejo saída. É muito mais fácil a gente ficar ansioso do que a gente simplesmente, entre aspas, simplesmente, colocar as coisas nas mãos de Deus, porque a gente, por causa da nossa condição, nós não conseguimos fazer isso de uma forma tão natural como deveríamos fazer, ou como Deus espera que nós façamos. A gente não consegue. Por isso, também a Bíblia nos diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. E esse verso se conclui de que maneira? Porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades. E sempre que eu me lembro desse verso, eu me lembro da época que eu fui atleta, né? Alguns sabem aqui que eu já fui atleta profissional. Eu fazia atletismo. E não era a minha modalidade, mas uma das modalidades do atletismo é o lançamento de dardo, ou lançamento de martelo, né? Lançamento de dardo, vocês vão saber que parece uma lança, né? E qual é a função, ou qual é o que o atleta deve fazer? O atleta que faz lançamento de dardo, ele pega aquele elemento, né, chamado de elemento, e ele então emprega toda a sua força e toda a sua técnica treinada antes, para lançar aquele elemento, o dardo, o mais longe possível de si, para que ele possa então alcançar a sua melhor marca,
e, se for possível, ganhar a competição. Nessa comparação, eu fico pensando justamente no fato de que Deus nos chama para pegarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações e lançarmos o mais longe possível de nós e o mais perto de Deus possível, que nós conseguirmos. Para inclusive ficar difícil da gente ir lá e pegar de volta. O que Deus nos chama então, inclusive por esse texto que Jesus ensina aos seus discípulos, é olharmos para Deus e percebermos o seu poder, a sua grandeza. E se tivermos dificuldade nisso, basta nós olharmos a sua criação, como Deus cuida da sua criação. E eu já disse aqui que nós somos a coroa, a humanidade é a coroa da criação de Deus. Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, e quando criou o homem ele disse, é muito bom. Deus se satisfez e se satisfaz na sua criação. Deus se satisfaz no seu povo. Deus se satisfaz e se alegra com o seu povo. Então, nós, como sendo criação, ou a coroa da criação, temos o cuidado especial de Deus. Tudo isso que Jesus ensinou aqui, que nós acabamos de ler, é uma profunda expressão da bondade e do cuidado de Deus para conosco. E como nós desfrutamos dessa bondade? O principal meio pelo qual nós desfrutamos desta provisão é através do reino de Deus. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino, Mateus 6,33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar o reino, nós temos que nos colocar debaixo do governo de Deus, nós temos que nos colocar debaixo da provisão de Deus, nós temos que nos render ao Senhor e permitir que Ele nos mostre como Ele está cuidando de nós, apesar de muitas vezes a gente não ver isso, apesar de muitas vezes a gente ficar apreensivo, apesar de muitas vezes nós estarmos enfrentando lutas que nós não sabemos como lidar. Apesar das nossas dores, apesar das nossas tristezas, nós temos que nos render ao reino de Deus, nos submeter ao governo de Deus e permitir que Ele conduza todas as coisas em nossas vidas. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós passamos a enxergar esse cuidado, nós passamos a enxergar esse amor, nós passamos a não só enxergar, mas passamos a nos regozijar e desfrutar desse cuidado. É no reino de Deus que nós temos essa percepção do amor e da bondade. É no reino de Deus que essa percepção, ela é despertada em nós. No reino de Deus nós percebemos o quanto Deus se importa conosco. E como em sua bondade para conosco, Ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Deus se importa com você. Por isso Ele cuida de você. Por isso Ele não te abandona. O diabo quer tentar te convencer de que você está abandonado, de que você está sozinho nas suas lutas. Mas é mentira do diabo. E é um engano que ele quer trazer sobre nós. Porque nós nunca estamos sozinhos. Mesmo se estivermos num deserto, nós não estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Ele não diz para nós, olha, está aqui o deserto, e depois do deserto tem uma bênção para você. Vai aí, eu te espero do outro lado. Não, Deus não faz isso. Ele nos faz ir para o deserto sim, muitas vezes, mas Ele vai conosco. Ele está sempre presente conosco. Ele não nos abandona. Jesus não foi abandonado no deserto quando Ele foi tentado. O Espírito o levou para o deserto para ser tentado, mas o Espírito estava com ele o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo estava com ele. E assim é conosco também. Nós enfrentamos nossas lutas, temos nossas tribulações, mas Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Se eu não me engano, acho que foi com Natanael, né, que ele estava sentado debaixo de uma árvore, estava lá, muito provavelmente desolado, e aí o seu primo, que já havia conhecido Jesus e tinha recebido a revelação de que Jesus era o Messias, corre até ele e fala assim: achamos o Messias. E aí Natanael diz:
Quem é esse Messias? Ele diz: é Jesus de Nazaré. E ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daí o seu primo fala: vem e vê. Quando ele está chegando, Jesus diz: eis aí o verdadeiro israelita. Eu te vi quando você estava assentado debaixo daquela árvore. Jesus estava presente ali fisicamente? Não. Natanael estava sozinho ali, se lamentando, chorando, falando: puxa vida, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo. Mas quando ele está chegando perto de Jesus, ele não tinha falado nada para Jesus, ninguém tinha falado nada para Jesus, e Jesus diz: eu te vi quando você estava lá debaixo daquela árvore, quando você estava se lamentando, achando que estava sozinho, que ninguém se importava com você. Eu te vi. E assim também é conosco. Muitas vezes nós achamos que estamos abandonados e sozinhos, mas Deus vem até nós e diz: eu não só te vi, como estou te vendo, eu estou com você. Deus se importa conosco. Deus, em sua bondade, se importa conosco. Ele não desiste de nós, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com nossas imperfeições e mesmo com os problemas que nós causamos. Deus não desiste de nós. Então, se Ele cuida da natureza de forma tão amorosa, quanto mais cuidará da coroa da criação que somos nós. A Bíblia claramente apresenta a bondade de Deus como um dos seus atributos, né? E teologicamente falando, a bondade de Deus é um atributo comunicável. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o que nós vemos na Bíblia é justamente isso, que a bondade de Deus é um atributo do próprio Deus, do caráter de Deus. E nós somos despertados então justamente para observarmos, reconhecermos e principalmente imitarmos esse atributo da bondade. Quando nós olhamos para a criação e percebemos a sabedoria, o poder e o extremo bom gosto com que Deus criou todas as coisas, nós somos despertados para isso, para reconhecermos esta bondade no nosso dia a dia. No nosso dia a dia nós temos que observar essa bondade. E eu quero destacar aqui cinco questões a respeito da bondade de Deus que nós precisamos reconhecer no nosso dia a dia. Primeiro, Deus, em todos os aspectos e por todos os modos, é tudo aquilo que deve ser como Deus. Deus é tudo o que deve ser como Deus. Poderoso, amoroso, bondoso, gracioso, justo, verdadeiro, santo. Deus, Ele é essencialmente bom. Eu costumo dizer que Deus não tem bondade para nos dar, Ele é bom. Ele não tem simplesmente bondade para nos dar. Eu tenho um pouquinho de bondade aqui, toma um pouquinho. Não, Ele é bom. E o fato dele ser bom é a base, o fundamento, a razão e a fonte de toda a realidade e de toda a bondade que nós possamos identificar. Deus, Ele é bom em si mesmo. E nós não vamos conseguir compreender essa verdade se nós não iniciarmos por sua própria declaração. Como Deus se declara? Deus se declara como sendo santo. Por que Deus é bom? Porque Ele é santo. Então nós precisamos compreender a santidade de Deus. Não é o objetivo dessa mensagem hoje, mas eu quero deixar isso claro para nós, que nós precisamos conhecer a santidade de Deus para entendermos a bondade de Deus. Nós precisamos conhecer a santidade de Deus para entendermos o amor de Deus. Nós precisamos conhecer a santidade de Deus para entendermos a justiça de Deus. Se nós não entendermos que Deus é santo, ou que isso significa que Ele está completamente separado daquilo que é mal, daquilo que é ruim, do pecado, da injustiça, Deus, Ele está completamente separado, e no sentido, não de que Ele se separou do mal, é que não há condição, não tem como o mal fazer parte do caráter de Deus. Não tem como o pecado fazer parte
ou Deus ter alguma inclinação para o pecado, ter alguma inclinação para o mal. Deus, na sua essência, é santo. Isso significa que nada que não seja santo pode se aproximar de Deus. Nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma palavra, nenhuma pessoa pode se aproximar de Deus, porque Deus é santo. E isso caracteriza todos os outros atributos de Deus. Então nós temos que partir da santidade de Deus para entendermos por que Deus é bom. Deus é bom porque Ele é santo. E a sua santidade, para o nosso entendimento, fundamenta a sua bondade. E isso já abre para nós o entendimento de que todas as coisas que Ele faz são boas, porque Ele não pode ser diferente de quem Ele é. Deus é absolutamente santo. Levíticos 11 vai falar sobre isso e fala sobre isso. Então, porque Deus é santo, nós podemos compreender a sua bondade. Porque Deus é santo, nós podemos compreender a sua justiça. Porque Deus é santo, nós podemos compreender o seu amor. Sem a santidade, nós não podemos compreender essas coisas, esses outros atributos de Deus. Eu nem falei todos aqui e também não vou falar hoje. Deus é o parâmetro que determina o que é e o que não é bom. Não existe bondade fora de Deus. Não existe bondade fora de Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 16 e 17, diz assim, é um texto que todos nós conhecemos. Ele diz assim: meus amados, Tiago está falando, meus amados irmãos, não vos enganeis. Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que é essencialmente bom vem de Deus. Quando nós encontramos algo essencialmente bom no mundo, isso faz parte da graça de Deus derramada sobre a humanidade. Então nós podemos encontrar essa bondade ou a bondade de Deus também no mundo. Se ela é genuína, ela veio de Deus. Não é porque alguém é ímpio, é corrupto, como todos nós somos no nosso coração, que um ato de bondade genuíno deixará de ser bom. Porque se é um ato genuíno de bondade, Deus está usando aquela pessoa para manifestar a sua bondade. Então nós precisamos aprender a reconhecer a bondade de Deus em todos os lugares e através de todas as pessoas que Ele quiser usar. Amém? Por isso toda a ação de Deus em nossas vidas, sem exceção, são boas, porque Ele não pode agir contra a sua própria natureza. Deus não pode agir contra a sua santidade, não pode agir contra a sua bondade. Então todos os atos de Deus sobre as nossas vidas são bons. São bons. Mesmo quando Ele diz não para você, mesmo quando Ele permite que por causa da nossa insistência a gente resolva desobedecê-lo, e Ele então permite que a gente dê como diz o ditado, com os burros na água. Mesmo quando Ele permite que as coisas deem errado em nossas vidas, por causa também da nossa insistência muitas vezes, isso é um ato de bondade de Deus. Como eu disse para você há pouco, quando Deus nos lança no deserto, Ele não nos lança sozinhos, Ele está ali conosco. Ele está sempre nos alertando, sempre nos ensinando, sempre nos despertando para observarmos e vermos a sua grandeza, o seu amor, o seu poder. Então todos os atos de Deus para conosco são bons, e a gente tem que entender esta verdade que está sobre as nossas vidas. Deus, em todos os seus aspectos e por todos os modos, é tudo aquilo que deve ser como Deus. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui é que o amor de Deus nos move, ou na verdade o amor de Deus o move a se comunicar com a sua criação, que somos nós. Deus, Ele poderia nos deixar sem saber
a verdade sobre quem Ele é. Mas, em sua bondade, Ele veio até nós e se revelou a nós. E hoje Ele fala conosco por meio da sua palavra. Então, tudo que nós podemos e conhecemos de Deus, nós conhecemos porque Ele veio até nós por sua bondade, ou em sua bondade, e se revelou a nós e se revela a nós por meio das Escrituras. Mas uma coisa interessante também, se Deus se revela por meio das Escrituras, essa revelação, ela é aprofundada, principalmente para com os seus filhos. Deus se revela por meio das Escrituras de uma forma muito aprofundada para com os seus filhos. Por isso a gente não pode deixar de ler e meditar nas Escrituras. Eu não estou falando só de ler, eu estou falando de ler e meditar. Porque ler, a gente pode pegar a Bíblia e até pegar um plano anual, que eu também recomendo, né, de leitura da Bíblia, e você ler. Mas você pode fazer isso de uma forma muito mecânica, né? Não, eu tenho que cumprir com a meta daquele dia, eu tenho que ler, 4 capítulos hoje. E aí a gente vai lendo, mas não absorve o que a palavra de Deus quer nos dizer. É importante nós lermos a Bíblia, mas é mais importante nós meditarmos nela. Então, se um versículo te chama a atenção, ou se um capítulo te chama a atenção, vai estudar, se aprofunda nesse capítulo, nesse versículo, medita nesse versículo. Antigamente, né, quando os nossos celulares eram usados para fazer ligação, né, e não tinha muitos recursos, o que a gente fazia? Né, eu fazia, por exemplo, quando eu lia um texto bíblico e um versículo me chamava a atenção, eu escrevia num papel e colocava no bolso. Aí durante o dia, o que eu fazia? Como que era aquele versículo mesmo? Eu pegava o versículo lá, foi isso que Deus falou comigo de manhã. E aí nos afazeres, não lembro, eu lia de novo, pegava aquele papel e lia. Hoje a gente tem os recursos de um celular, né, que é praticamente um computador nas nossas mãos, e a gente tem os blocos de notas. Além de termos a Bíblia no próprio celular. Use bem essa ferramenta, que é o celular. Você leu um texto, meditou num texto das Escrituras, Deus falou com você pela manhã, anota aquele versículo no bloco de notas ali do seu celular, e durante o dia, você recorre a ele para ler e reler esse verso, e meditar naquele verso. Isso vai fortalecer a sua fé, vai enriquecer o seu conhecimento acerca de Deus, e nas coisas que acontecerem naquele dia, você vai perceber a aplicação daquele texto para a sua vida. Então é muito importante nós entendermos que Deus se revela por meio da sua Escritura. Deus, Ele fala conosco, Ele fala com seus filhos através das Escrituras. Jesus, em sua bondade, é a própria bondade de Deus revelada a nós, né? E Ele faz isso de uma forma que nos transforma também. Então o amor de Deus o move a se comunicar conosco, e Ele fala conosco em todo o tempo. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus concede sua bondade a alguém que não tem nenhum direito a ela. Deus concede a sua bondade a alguém que não tem nenhum direito a esta bondade. Nós conhecemos esse ato, né, de bondade de Deus também como graça, né, que é a aplicação mais comum, né, que nós entendemos, né, sobre a graça, que nós vemos na Bíblia, se refere justamente à concessão de um favor ou de uma bondade para quem já perdeu esse direito. Então alguém que já perdeu o direito à graça de Deus, ou à bondade de Deus, Deus derrama a sua graça. Ele trata conosco, Ele trata com aquele que perdeu esse direito com bondade, com amor. É por causa da graça de Deus que nós pecadores encontramos o caminho da redenção, ou fomos encontrados pelo caminho da redenção, né? É por causa da graça de Deus que nós somos regenerados através da fé em Jesus Cristo. É a graça de Deus que abre o nosso entendimento para a obra de Cristo na cruz, que nos resgatou da nossa condição
de condenados para filhos de Deus. Paulo vai dizer lá em Colossenses que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então a obra de Cristo nos resgatou do pecado, a obra de Cristo nos resgatou deste mundo, nos livrou da prisão do pecado, e agora em Cristo nós somos livres, por causa da sua graça. Por causa da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós somos justificados. É por causa da graça de Deus que nós recebemos um novo coração. É por causa da graça de Deus que é manifestada por sua bondade, que nós recebemos e entendemos as promessas de Deus de vida eterna. É por causa da graça e da bondade de Deus. Não é por causa daquilo que nós fazemos. Não são por causa dos nossos méritos, mas é por causa do mérito de Cristo, que fez tudo em nosso favor. Então o que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso crer naquilo que Ele fez, porque Ele já fez. Jesus era o único que poderia satisfazer plenamente as exigências de Deus para que alguém fosse salvo. E Ele fez isso. Ele fez tudo que Deus exigia que fosse feito para que alguém fosse salvo. E Jesus fez isso por nós. Por isso nós temos a garantia e a promessa da vida eterna. E o que nós precisamos é crer nessa obra de Cristo. O que nós precisamos é nos apoiar nessa obra de Cristo. O que nós precisamos é entregar toda a nossa vida nas mãos desse que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E agora nós pertencemos a Ele. E podemos então desfrutar da sua bondade e da sua graça. Deus é bom e Ele age em nossas vidas por causa do seu amor e da sua bondade. O quarto ponto é a misericórdia de Deus. Esse é outro aspecto da bondade de Deus para conosco. A misericórdia de Deus é quando Ele vê o homem na sua condição de queda, enfrentando as consequências do seu pecado, sem conseguir se livrar dessas prisões, dessas lutas, e Deus então em sua misericórdia vem em socorro daquele que está sofrendo. Deus é misericordioso, Ele nos vê em nossa condição de pecado, e Ele vem até nós. Ele vem até nós em nosso socorro. Esse é um dos grandes aspectos da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o amor de Deus demonstrado aos que se encontram em miséria e desgraça existencial. Na sua misericórdia, que Deus se revela com compaixão e demonstra prontidão para socorrer a nossa vida e nos aliviar das nossas desgraças. A misericórdia de Deus estão sobre todas as criaturas, e não somente sobre os que o temem. É por causa das misericórdias de Deus que todo ser que respira não é extirpado da face da terra. O Salmo 136, ele vai deixar isso de uma forma muito clara, né? Eu quero ler ele no final, mas a cada situação que é relatada da história do povo de Deus, o povo é incentivado a responder, porque o seu amor dura para sempre. Depois nós vamos ler esse verso, esse salmo. O quinto e último ponto que eu quero citar aqui a respeito da bondade de Deus é a sua longanimidade. Deus é longânimo. Isso significa que Deus tem uma paciência estendida, uma paciência longa, né? A gente costuma dizer às vezes para as nossas crianças, né? Olha, eu estou ficando sem paciência. Eu estou sem paciência, eu não tenho paciência, hein? Às vezes até com alguns adultos, né? Eu não tenho paciência para lidar com tal pessoa. Não tenho paciência para lidar com fulano ou com ciclano, né? Antigamente, né? Minha mãe, minha avó dizia assim: não me enche os pacová.
né? Olha, eu estou no meu limite, hein? A gente não tem paciência com as pessoas, né? Até o Chaves, né, falava assim, ninguém tem paciência comigo, né? Mas Deus não é como nós. Assim como Deus não é como a sua criação, Deus não é como a natureza não é Deus e Deus não é a natureza. É importante a gente entender isso. Deus, Ele criou todas as coisas, muitas vezes Ele usa a natureza para manifestar a sua bondade, mas Deus não é a natureza. E a natureza não é Deus. Por isso que a gente não adora uma árvore, por isso que a gente não adora os cristais, por isso que a gente não adora o sol nem a lua. Porque todas essas coisas são criação de Deus. Manifestam a existência de Deus, mas não devem ser adorados como Deus, porque Deus não é sol e o sol não é Deus. Amém? Só um parênteses aqui. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse quinto ponto, acerca da longanimidade de Deus, é que por meio da longanimidade de Deus, Ele é lento em irar-se. A Bíblia fala isso, Salmo 103, no verso 8, vai nos dizer o seguinte, deixa eu abrir aqui, que não estava aberto. Salmo 103, verso 8. Já estou terminando, tá? Ele diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. No Salmo 30, no verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Olha o final do verso 5. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Então, nesses versos, o que nós vemos é que Deus, Ele não está apressado em nos condenar, mas Ele está pronto para nos dar a condição de arrependimento. Isso representa justamente a tolerância, entenda o que eu estou dizendo aqui como tolerância, né? A tolerância com que Deus nos trata. Deus, Ele de uma forma prolongada, Ele dá a nós, continuamente, condições de nós nos arrependermos, mesmo quando nós estamos em desobediência. Então, a misericórdia de Deus se revela também, e o amor de Deus se revela também em sua longanimidade. Ele estende a sua paciência, Ele estende o seu amor, Ele estende a sua graça por mais tempo, e durante esse tempo Ele nos incentiva, não só nos incentiva, mas nos chama ao arrependimento. Deus está disposto a tolerar de uma forma prolongada o pecador que continuamente está em desobediência, prolongando também as oportunidades para o arrependimento. Para concluir, nós vemos no Salmo 23, Davi dizendo o seguinte no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta certeza que faz com que nós cristãos passemos pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades e pelas calamidades da vida com esperança. O fato de nós termos a certeza que nós vamos, como Davi diz no verso 6 do Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. É uma promessa de Deus para nós. E certamente Davi estava com Deuteronômio, capítulo 6, em mente quando ele escreveu esse verso. Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala: se você, falando para o povo, né? Se vocês observarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados no campo e serão abençoados na cidade. Vocês serão abençoados ao entrarem e ao saírem. Vocês serão bem-aventurados ou abençoados em tudo que vocês fizerem. Existem também as consequências da desobediência,
Mas o ponto central é que Deus nos chama para a obediência aos seus mandamentos, nos chama a obediência à sua palavra, para que então nós também possamos desfrutar plenamente dos seus benefícios, das suas bênçãos, do seu cuidado, do seu amor. Davi então tem essa certeza de que a bondade do Senhor estará sobre ele e o perseguirá. E é interessante porque Deus, lá em Deuteronômio, ele diz o seguinte: olha, se você observar os meus mandamentos, eu darei ordem para os meus anjos te perseguirem e todas estas bênçãos também te perseguirem. Então olha como que a gente é errado. A gente fica buscando bênção de Deus, não é? A gente fala: oh, Deus me abençoa, mas a gente não está disposto a obedecer a sua palavra. E Deus claramente nos diz: se você obedecer os meus mandamentos, e Jesus depois vai dizer lá no Novo Testamento para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós então observarmos e obedecermos aos mandamentos de Deus, Deus é quem dá a ordem para que as bênçãos nos persigam e nos alcancem. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. A gente precisa se empenhar para obedecer a palavra de Deus, porque Deus é quem dá a ordem para que as bênçãos nos alcancem. E quando eu penso nisso, novamente eu lembro do tempo de atleta, né? Porque se a bênção tem que me alcançar, é porque ela vai ter que correr. Enquanto eu corro para a presença de Deus e me aprofundo na presença de Deus, a bênção vai ter que treinar muito, ter que ser mais rápido que o Usain Bolt para me alcançar. Mas no Salmo 104, o que nós vemos, não foi que Davi diz no verso 4: fazes teus anjos ventos e a teus ministros como labaredas de fogo. Imagina um vento, né, fortíssimo. Ele tem que correr muito. Então as bênçãos de Deus chegam até nós na medida, ou nós desfrutamos das bênçãos de Deus na medida que nós obedecemos aos mandamentos, à palavra de Deus. É por causa da bondade de Deus que nós temos essa certeza, a certeza de que, como nós lemos no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Em nossas ansiedades a gente se concentra no choro, mas na nossa fé nós temos que nos concentrar de que a alegria virá pela manhã. É por causa da bondade de Deus que nas inevitáveis tribulações e aflições que nós enfrentamos neste mundo e que ainda virão sobre nós, nós temos a certeza de que Jesus já venceu o mundo. Como Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Qual é a nossa tendência? É ficarmos presos nas tribulações desse mundo. Mas qual é a promessa que vem pela fé em Cristo? Jesus já venceu o mundo. Apocalipse 21, verso 4, eu não vou ler, diz que Deus vai enxugar dos nossos rostos todas as nossas lágrimas. No final, não é o choro que vai permanecer, o choro da dor, o choro da tribulação, o choro da perda. O que vai prevalecer é que os nossos rostos serão limpos pelo próprio Deus. Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Essa é a certeza que nós temos que ter. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Essa é a certeza que a bondade de Deus transmite para o nosso coração. No final, nós seremos mais do que vencedores, por meio daquele que venceu. Nós já desfrutamos em parte dessa vitória, pela nossa fé em Cristo. Nós já somos vencedores em Cristo, porque Ele já venceu a Satanás, Ele já venceu o mundo, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu a morte. E por causa dessa graça, desse poder, nós estamos incluídos nessa vitória. Por isso nós somos mais que vencedores. Não é porque eu oro alto, né? Minha voz já é forte, né? Não é porque eu oro alto, ou porque eu esbravejo, ou porque eu isso, ou aquilo, porque eu prego, porque eu faço e acontece. Não, é porque Ele já venceu. E é porque eu estou nele. Paulo fala isso muito claramente lá em Efésios, que Deus colocou Jesus assentado no mais alto e sublime trono, e debaixo dos seus pés estão todos os seus inimigos. No capítulo 2, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo.
Se Cristo está sentado no mais alto e sublime trono, e debaixo dos seus pés estão seus inimigos, e nós estamos assentados com Ele, qual é a nossa posição? É uma posição de derrota? Não, é uma posição de vitória. A nossa vitória? Não, a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Nós estamos na vitória de Cristo, por isso nós somos mais que vencedores, e nós estamos nesta posição em Cristo, por causa da bondade de Deus. A bondade de Deus nos dá essa certeza de que nós estamos em Cristo. A bondade de Deus nos dá a certeza de que nós somos salvos somente pela graça de Deus. E no início eu disse que a bondade de Deus é um atributo comunicável de Deus. O que isso significa? Significa que há algo maravilhoso e extraordinário na bondade de Deus. Significa que nós podemos e devemos reproduzir também em nossas vidas, e através das nossas vidas, esta bondade. Nós podemos reproduzir a genuína bondade de Deus neste mundo. E nós devemos fazer isso, porque o Cristo que vive em nós, por meio do seu Espírito, é bom, e Ele nos conduz a termos atos de bondade, com base na bondade do próprio Deus. Nós podemos e devemos reproduzir essa genuína bondade de Deus no mundo. O mundo vai ver também quanto Deus é bom através das nossas vidas. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós dizemos e vivemos a bondade de Deus no nosso dia a dia, o próprio Deus se manifesta através de nós. Não como Ele se manifesta através da natureza, mas de uma forma especial, de uma forma convicta, através de nós. Deus manifesta a sua bondade no mundo e para o mundo, através do seu povo. Então nós podemos e devemos ser bons com aqueles, com base naqueles 5 pontos que eu acabei de apontar. Nós devemos ser bons com aqueles que merecem ser punidos pelo que fazem conosco, não dando a eles o que eles merecem por seus atos. Nós podemos e devemos ser bons com aqueles que fazem mal contra nós, dando a eles bênçãos e benefícios dos quais eles não têm direito. Nós devemos ser assim e ser imitadores de Deus, sermos imitadores da bondade de Deus. É para isso que Deus nos chama, e é isso que Deus quer e requer de nós. Quero finalizar com uma citação de R.C. Sproul, que ele disse o seguinte: em nossa condição caída, não imitamos nem refletimos esse aspecto do caráter de Deus, mas os crentes são chamados a uma vida de boas obras. Cliquei errado aqui. Mas os crentes são chamados a uma vida de boas obras. Por isso, com a ajuda do Espírito Santo, podemos crescer em bondade e refletir esse aspecto da natureza de Deus. O Espírito Santo nos ajuda não só a experimentarmos a bondade de Deus, mas refletirmos a bondade de Deus onde quer que nós estivermos, e para todas as pessoas. Isso não significa absolutamente que nós devemos aceitar tudo que as pessoas fazem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, apesar do que as pessoas fazem, nós devemos ser misericordiosos com elas. Apesar de quem as pessoas são, nós devemos amá-las com o amor que vem do próprio Cristo e que flui através de nós para alcançar essas pessoas. Nós podemos sim ter atos de bondade, não a bondade que nasce no nosso próprio coração. Eu não li aqui, mas a Bíblia nos fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, ou seja, não servem para nada. Mas Deus agindo em nós, através de nós, então as pessoas podem ser sim alcançadas e abençoadas. Amém? Para finalizar, eu quero ler o Salmo 136. Eu vou pedir que você abra esse salmo.
Salmo 136. Esse é um salmo, como eu disse há pouco, que vão sendo relatados alguns aspectos históricos da vida do povo judeu, do povo de Deus, e como eles reconheciam a bondade de Deus em todas as situações. E todo final de cada verso, o povo respondia, era a resposta do povo à leitura desse salmo. Então o verso 1 diz assim, lembrando que eu estou lendo na Almeida 21, diz assim: rendei graças ao Senhor. E o povo respondia: porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Àquele que fez os céus com entendimento, porque seu amor dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, pois seu amor dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, pois seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, pois seu amor dura para sempre. E que tirou Israel do meio deles, pois seu amor dura para sempre. Com mão forte e braço estendido, pois seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com seu exército, pois seu amor dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois seu amor dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, pois seu amor dura para sempre. E causou a morte de reis famosos, pois seu amor dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, pois seu amor dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, pois seu amor dura para sempre. E deu a terra deles por herança, pois seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel, seu servo, pois seu amor dura para sempre. Àquele que se lembrou de nós em nossa humilhação, pois seu amor dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, pois seu amor dura para sempre. Àquele que alimenta todos os seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, pois seu amor dura para sempre. Em cada momento, em cada instante, em cada situação que nós passarmos, nós temos que responder como o povo de Israel respondia aqui: pois seu amor dura para sempre. Algumas versões dizem misericórdia, pois a sua misericórdia dura para sempre. Então você enfrentando lutas, você enfrentando dificuldades, você enfrentando os inimigos que se levantam contra você, você enfrentando o seu pecado, você enfrentando as situações difíceis da vida, as tribulações, você sempre deve se lembrar que o amor de Deus dura para sempre. E é esse amor que te sustenta, é esse amor que te fortalece, é esse amor que te conduz a perseverar na fé. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero que, num breve instante, antes de nós orarmos, você pense no que nós acabamos de ouvir aqui, no que Deus acabou de falar conosco. Feche os seus olhos, medite na bondade de Deus e logo em seguida nós vamos orar. Faça isso agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós somos falhos, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, e muitas vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que, ou chegamos à conclusão de que aquilo que nós estamos sofrendo, nós de fato merecemos, porque nós somos muito falhos. Mas o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a olhar para o teu amor, para a tua bondade, para a tua graça, para o teu poder. E mesmo em meio às nossas falhas, mesmo em meio às nossas tribulações, que nós possamos enxergar a tua bondade. E ao enxergarmos a tua bondade, possamos te glorificar, te bendizer, te exaltar, te glorificar em todo o tempo. E nos ajude também, Senhor, a não somente desfrutar da tua bondade,
mas nos ajude a transmitir e refletir a Tua bondade, onde quer que estivermos, ó Pai. Na Tua misericórdia, o Senhor não nos dá o que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Que nós também possamos aprender a fazer isso com aqueles que erram contra nós ou que pecam contra nós. Que nós possamos ser misericordiosos, não dando a eles aquilo que eles merecem, por terem errado conosco, por terem nos prejudicado, por terem falado mal de nós. Nos ajude a sermos misericordiosos. Na Tua graça o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Nos ajude a desfrutar desta graça e a honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, desfrutando adequadamente dessa graça. Mas nos ajude também a sermos graciosos com aqueles que não merecem, ou aqueles que perderam o direito aos benefícios que poderíamos dar a eles. Nos ajude a sermos graciosos com eles, para que através de nós eles possam desfrutar daquilo que eles não merecem. Então, se por um lado nós não recebemos o que merecemos, e recebemos de Ti aquilo que nós não merecemos, que nós também saibamos dar aos outros aquilo que eles não merecem, e não dar a eles aquilo que eles merecem. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros embaixadores da Tua bondade neste mundo. Nos ajude a sermos uma igreja que de fato vive esta realidade, a realidade de que o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom, mas que isso não é simplesmente uma frase que nós proferimos, mas é uma realidade que nós vivemos. Que em meio às catástrofes da vida, o Senhor possa manifestar a Tua bondade através de nós, e que em nós e através de nós o mundo saiba que o Senhor é bom, e que Te adore em todo o tempo. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.